Existe algo que quase ninguém tem coragem de admitir. Você não está esperando Deus responder. Você está esperando sentir segurança para acreditar que Ele já respondeu. E é exatamente isso que está atrasando a sua vida. A maioria das pessoas ora, pede, chora, promete, mas continua vivendo como se o céu ainda estivesse analisando o pedido. Caminha com a postura de quem aguarda a aprovação. Fala como quem ainda não foi atendido. Age como quem está em fila. Mas Jesus deixou uma instrução que muda tudo. Creiam que já receberam. Não foi creiam que vão receber. Foi passado. Já aconteceu. Já foi liberado. A verdadeira fé não é esperar. É ajustar o comportamento antes da evidência aparecer. Napoleon Hill ensinava que a mente age de acordo com aquilo que aceita como verdade. Quando você aceita algo como já resolvido, suas decisões mudam. Sua energia muda. Sua linguagem muda. Seu padrão muda. E é exatamente aí que o invisível começa a ganhar forma. O problema nunca foi o tempo de Deus. O problema é que você continua vivendo como se Ele ainda estivesse pensando no assunto. Você pede prosperidade, mas toma decisões baseadas na escassez. Você pede direção, mas continua paralisado pelo medo de errar. Você pede uma nova fase, mas mantém hábitos da fase antiga. Percebe o conflito? Fé verdadeira é coerência entre oração e atitude. É levantar da oração já alinhado com o resultado. É falar como quem já foi atendido. É se preparar como quem já foi escolhido. Isso exige coragem, porque agir antes de ver parece loucura para quem mede a vida apenas pelo que enxerga. Mas é exatamente assim que toda conquista começa. Antes do reconhecimento existe convicção. Antes da provisão existe posicionamento. Antes da manifestação existe decisão. E hoje você precisa decidir. Vai continuar reagindo às circunstâncias ou vai começar a agir como quem já recebeu a resposta? Porque no momento em que sua postura muda, algo invisível começa a se mover. E talvez o céu não esteja esperando mais nada. Talvez esteja esperando você. Existe uma dimensão que seus olhos não enxergam, mas que determina tudo o que você vive. A resposta que você tanto pediu não está sendo fabricada agora. Ela já existe, já foi liberada, já foi autorizada. O que falta não é decisão no céu, é alinhamento na terra. Imagine que há uma encomenda com o seu nome no centro de distribuição do céu. Está pronta, embalada, endereçada. Mas existe uma condição. Alguém precisa abrir a porta para recebê-la. Essa porta não se abre com ansiedade, nem com repetição desesperada de pedidos. Ela se abre com atitude coerente. Foi assim com Josué diante de Jericó. Deus declarou: eu entreguei nas suas mãos Jericó. Passado. A cidade ainda estava de pé, os muros intactos, os soldados armados. Nada, absolutamente nada no cenário físico confirmava aquela afirmação. Mesmo assim, a instrução não foi discutir a lógica, foi marchar. Josué não marchou para conquistar, marchou porque já considerava conquistado. Napoleon Hill ensinava que quando a mente aceita um objetivo como realidade definida, ela começa a organizar recursos, oportunidades e estratégias para materializá-lo. A fé funciona da mesma maneira. Quando você internaliza que a resposta já foi dada, sua postura muda. Você para de implorar e começa a agir. Para de negociar e começa a se preparar. O mundo espiritual responde ao posicionamento no mundo físico. Enquanto você age como quem espera, permanece na espera. Quando age como quem recebeu, cria movimento. Movimento gera evidência. Evidência fortalece convicção. E convicção sustenta perseverança. Talvez o que esteja faltando não seja mais oração, mas mais alinhamento. Menos dúvida disfarçada de prudência e mais passos dados com confiança. A resposta já existe, o decreto já saiu. A pergunta agora é simples e direta. Sua vida está em acordo com aquilo que você diz acreditar? Agora pense com sinceridade. Quantos muros continuam de pé na sua vida, não porque são intransponíveis, mas porque você ainda se aproxima deles com postura de quem duvida? Você ora por mudança,
mas se move com cautela excessiva. Você declara confiança, mas suas decisões revelam receio. Você diz que crê, mas age como se Deus estivesse em silêncio. Muros não permanecem apenas por força externa. Muitos permanecem porque internamente você ainda não decidiu atravessá-los. O Salmo 23 revela um detalhe poderoso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A mesa já está preparada. Não é promessa futura, é realidade estabelecida. Os inimigos ainda estão ali. O cenário continua desafiador. O ambiente não mudou, mas a provisão já foi colocada no lugar. Davi entendeu algo que muita gente ignora. Circunstâncias não determinam provisão. Posicionamento determina acesso. Ele enfrentou leões, ursos, gigantes e perseguições, mas nunca permitiu que o cenário definisse sua identidade. Antes de Golias cair, Davi já falava como vencedor. Antes do trono chegar, ele já carregava postura de rei. Ele agia antes de ver o resultado, e era exatamente por isso que o resultado vinha. Napoleon Hill dizia que o medo paralisa mais sonhos do que qualquer fracasso. A dúvida é sutil. Ela não grita. Ela apenas faz você diminuir o passo. Faz você bater na porta com mãos trêmulas, em vez de girar a maçaneta com autoridade. Quantas portas continuam fechadas porque você ainda se aproxima delas pedindo permissão, quando deveria entrar com convicção? A mesa já está posta. O caminho já foi traçado. A questão não é se Deus preparou. A questão é se você está disposto a sentar à mesa enquanto os inimigos ainda observam. Porque fé madura não espera o ambiente melhorar. Ela cria movimento mesmo quando o cenário ainda parece desafiador. Chegou o momento de transformar entendimento em prática. A fé deixa de ser teoria quando se torna postura diária. Por isso, amanhã, antes de tocar no celular, antes de verificar mensagens, antes de permitir que o mundo dite o tom do seu dia, levante-se e declare em voz alta: eu ajo como quem já recebeu. Diga com firmeza, diga até o seu corpo sentir o peso dessa decisão. Porque viver como quem já recebeu muda tudo. Se você pediu uma oportunidade, prepare-se como alguém que já foi escolhido. Se você pediu crescimento, organize sua rotina como alguém que já está expandindo. Se você pediu restauração, cuide de si como quem já está sendo renovado. Napoleon Hill ensinava que a ação precede a evidência. A mente começa a criar caminhos quando você se comporta como se o objetivo fosse inevitável. Não espere sentir confiança total para agir. A confiança nasce no movimento. Muita gente espera um sinal externo, mas o sinal começa dentro. Quando sua postura muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados inevitavelmente acompanham. Por isso, eu quero criar um marco agora. Escreva nos comentários com convicção: eu ajo como quem já recebeu. Não é apenas uma frase, é um compromisso público. É uma declaração de identidade. É você escolhendo alinhar comportamento com fé. Escreva, declare, assuma. E então viva hoje como alguém que já foi atendido. Existe um inimigo silencioso que não aparece no espelho, mas influencia cada decisão que você toma. Ele não grita, não se apresenta como sabotador. Pelo contrário, ele soa sensato, parece prudente, usa argumentos lógicos e fala com a sua própria voz. É a voz do medo. Ela surge exatamente quando você decide agir como quem já recebeu. Quando você começa a dar passos maiores, ela sussurra: e se não der certo? Olha seu histórico, olha suas limitações, seja realista. Perceba a estratégia. Ela sempre aponta para o passado ou para as circunstâncias, nunca para a promessa. Foi isso que aconteceu em Números 13. 12 homens foram espiar a terra prometida. A terra era boa. A promessa era verdadeira. Deus já havia declarado que ela pertencia a eles, mas 10 voltaram com um relatório contaminado pelo medo. Disseram: somos como gafanhotos diante deles. O problema não eram os gigantes, era a mentalidade. Josué e Caleb viram os mesmos gigantes, pisaram no mesmo chão, ouviram as mesmas informações. A diferença estava no referencial.
Enquanto os 10 mediam o futuro pelo tamanho do obstáculo, Josué e Caleb mediam pelo tamanho de Deus. Napoleon Hill ensinava que o medo é o maior bloqueio entre o desejo e a realização. Quando você aceita o relatório do medo, paralisa sua própria capacidade criativa. Sua mente começa a justificar a desistência. Você reduz o sonho para caber no conforto. A voz do medo quer que você pare 3 passos antes do ouro. Ela prefere que você diga, não é o momento, em vez de admitir, eu estou com receio. Prefere que você chame de cautela aquilo que, na verdade, é insegurança disfarçada. Hoje você precisa decidir qual relatório vai governar sua vida. O das circunstâncias ou o da promessa? O da limitação ou o da possibilidade? Porque toda vez que você escolhe agir apesar do medo, ele perde força. E cada passo dado em fé enfraquece a voz que tentou te convencer a permanecer no deserto. Existe uma fase da caminhada que testa mais do que qualquer batalha visível: o silêncio. Não é o ataque direto que abala a maioria das pessoas. É a sensação de que nada está acontecendo. É orar e não ver mudança imediata. É agir em fé e não receber confirmação instantânea. Nesse ponto, muitos começam a interpretar silêncio como abandono, mas silêncio não é ausência. Isaías declarou que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isso significa que há uma engenharia operando acima da sua visão atual. Quando parece que tudo está parado, algo pode estar sendo cuidadosamente alinhado. Olhe para a história de José, vendido, traído, esquecido na prisão. Anos se passaram sem explicação. Se alguém analisasse apenas o momento, concluiria que a promessa havia falhado. Mas cada etapa era posicionamento. A escravidão o levou à casa certa. A prisão o conectou às pessoas certas. O esquecimento foi apenas o intervalo antes da promoção. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente. O problema é que, no meio do processo, a semente ainda não é visível, e é aí que muitos desistem. Você está sendo preparado para algo que exige uma versão mais forte de você. Deus não entrega responsabilidade maior para a mentalidade imatura. O processo desenvolve estrutura. O silêncio fortalece convicção. A espera aprofunda raízes. Talvez o que você chama de atraso seja ajuste fino. Talvez o que parece demora seja construção invisível. Neste momento, eu quero que você tome uma decisão interna e torne isso público. Escreva nos comentários: eu confio, mesmo sem entender. Isso não é resignação. É maturidade espiritual. É escolher acreditar que mesmo quando você não vê movimento, o céu não parou de trabalhar. Continue caminhando. O silêncio também faz parte da resposta. Chega um momento em que continuar pedindo revela mais insegurança do que fé. Você já apresentou seu pedido. Já colocou diante de Deus aquilo que deseja. Persistir apenas na súplica pode ser, na verdade, um sinal de que ainda não acredita que foi ouvido. Existe uma mudança sutil, mas poderosa. Trocar o pedido pela gratidão antecipada. A gratidão antes da evidência é uma declaração de confiança. É dizer, eu creio tanto que já agradeço. Isso altera completamente sua frequência emocional. Você sai da posição de carência e assume a posição de confiança. E confiança gera estabilidade. Napoleon Hill ensinava que a mente responde ao sentimento dominante que você cultiva. Quando você agradece antes de ver, está treinando sua mente para operar na certeza, não na escassez. Está afirmando internamente que o resultado é questão de alinhamento, não de sorte. A gratidão antecipada não nega a realidade atual. Ela simplesmente decide que a realidade final já está definida. É o idioma da fé madura. Em vez de repetir, quando vai acontecer, experimente declarar, obrigado porque já está em movimento. Em vez de perguntar, será que vai dar certo? Diga, eu sei que está se organizando a meu favor. Isso muda sua postura, muda sua expressão, muda sua energia e principalmente muda suas decisões. A fé que move montanhas não é barulhenta, ela é firme.
Ela agradece antes do milagre. Ela age antes do aplauso. Ela permanece estável antes da confirmação. Talvez o próximo nível da sua vida não esteja esperando mais esforço, mas mais confiança. Não mais insistência, mas mais convicção. A partir de agora, substitua a ansiedade por gratidão estratégica. Agradeça como quem já foi atendido. Fale como quem já recebeu. Caminhe como quem já foi direcionado. Porque quando sua linguagem muda, sua mente se alinha. E quando sua mente se alinha, o impossível começa a perder força diante da sua fé. Você tem orado por portas abertas, mas talvez nunca tenha percebido que algumas delas já estão diante de você. O problema não é a porta estar fechada. É você ainda se comportar como quem não se sente autorizado a atravessar. Em Apocalipse 3:8 está escrito: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Repare na força disso. Não diz que será aberta. Diz que foi colocada diante de você. Já está posicionada, já está disponível, já foi liberada. Quantas vezes você atribuiu ao destino, ao sistema, às pessoas ou às circunstâncias algo que, na verdade, é apenas hesitação interna? Napoleon Hill ensinava que decisão é o ponto de virada entre desejo e realização. Enquanto você permanece indeciso, a porta continua sendo apenas uma possibilidade. No momento em que decide atravessar, ela se torna destino. Talvez exista uma oportunidade que exige coragem, uma conversa que precisa acontecer, um passo que você vem adiando, uma iniciativa que você sabe que deveria começar. A porta não está trancada, ela exige movimento. Nenhum diagnóstico pode fechar o que Deus abriu. Nenhuma demissão pode cancelar um propósito maior. Nenhuma falha do passado tem autoridade sobre um decreto liberado. Mas há algo que pode impedir você de atravessar: a dúvida sobre sua própria identidade. Por isso declare com firmeza, ainda que sua voz trema no início: a porta está aberta e eu vou atravessar. Palavras não são apenas sons, são direcionamento mental, são alinhamento interno, são decisão materializada em linguagem. A vida que você deseja não está atrás de uma parede intransponível. Está depois de um passo que você ainda não deu. A porta está aberta. O próximo movimento é seu. A maior prisão não é financeira, não é geográfica, não é social. A maior prisão é a identidade que você construiu a partir do que deu errado. Quando alguém falha repetidas vezes, começa a se definir pela falha. Quando enfrenta a rejeição, passa a se enxergar como rejeitado. Quando atravessa a escassez, assume internamente que nasceu para pouco. E, sem perceber, começa a agir de acordo com essa identidade limitada. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele estava escondido, com medo, tentando sobreviver. O cenário dizia fragilidade, a circunstância dizia insignificância. Mas quando o anjo o chamou, não disse medroso, chamou de homem valente. Deus falou com base no destino, não na condição atual. Existe uma diferença entre o que você está vivendo e quem você é. Napoleon Hill afirmava que você se torna aquilo que mantém de forma dominante em sua mente. Se você repete internamente que é incapaz, seu comportamento confirmará isso. Se repete que é chamado, escolhido, preparado, suas decisões começarão a refletir essa convicção. Pedro experimentou isso de maneira dramática. Enquanto seus olhos estavam fixos na palavra que o chamou para andar sobre as águas, ele fez o impossível. No momento em que voltou a se enxergar apenas como pescador diante de uma tempestade, começou a afundar. A gravidade não mudou. O vento não mudou. O que mudou foi a identidade que ele assumiu naquele instante. Talvez você esteja tentando mudar seus resultados sem antes mudar quem acredita ser. Você não é o seu pior erro. Não é sua fase mais difícil. Não é o relatório que fizeram a seu respeito. Sua identidade verdadeira está conectada ao propósito, não ao passado. Comece a declarar quem você está se tornando, não quem você foi. Ajuste sua narrativa interna. Eleve o padrão do que aceita como definição pessoal. Porque quando a identidade se alinha com a promessa,
o comportamento se alinha com o destino. Agora tudo converge para uma decisão prática. Não basta sentir inspiração por alguns minutos. Transformação real exige repetição consciente. Por isso, eu quero propor algo objetivo, um compromisso de 21 dias. Napoleon Hill ensinava que a repetição consolida crenças. Quando você reforça um pensamento diariamente, ele deixa de ser apenas ideia e se torna padrão mental. 21 dias são suficientes para romper a resistência inicial e começar a construir uma nova identidade. Durante os próximos 21 dias, faça 3 coisas simples. Primeiro, alimente sua mente com direção. Leia um capítulo do livro de Josué todos os dias. Observe como a conquista não começou com força militar, mas com alinhamento e obediência. Segundo, declare em voz alta 7 afirmações baseadas na palavra sobre quem você é. Não como desejo, mas como identidade. Sua voz precisa se acostumar a ouvir você falando como alguém que já recebeu. Terceiro, responda diariamente a uma pergunta desconfortável. Qual é o passo que eu estou evitando dar? E dê esse passo no mesmo dia. Não espere se sentir pronto. Movimento gera clareza. Ação gera confiança. Se você fizer isso com seriedade, algo dentro de você vai mudar. Sua postura vai mudar. Sua linguagem vai mudar. Seu nível de tolerância para a mediocridade vai diminuir. E quando isso acontece, os resultados inevitavelmente acompanham. Daqui a 21 dias você não será a mesma pessoa, porque decidiu agir como quem já recebeu. Se essa mensagem falou diretamente com você, deixe seu like agora. Isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. E se você quer continuar fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua postura de conquista, inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada. A porta está aberta. A resposta já foi liberada. Agora viva como quem realmente acredita nisso.